Olá, que a paz de Jesus esteja em nossos corações. É com alegria que nos dirigimos aos frequentadores do Grupo Espírita Eurípides Barçanufo, desta feita não presencialmente, mas levando a nossa palavra no sentido de sempre trazer um pouco mais de conhecimento para todos nós. O tema de hoje é a saúde integral em tempos de pandemia. Então, vamos recordar o que vem a ser o conceito de saúde, não é? É um conceito muito abrangente que abarca diversos aspectos do ser humano. A Organização Mundial de Saúde, ela sinaliza a definição de saúde como sendo o bem-estar bio, psico, social e espiritual do ser humano. Então, já entendemos que quando falamos de saúde, não estamos nos referindo apenas a um corpo físico rígido, sem doenças. A saúde é um conceito muito mais amplo do que simplesmente a ausência de doenças. Esta definição abarca o aspecto psicológico, o aspecto emocional, o aspecto relacional e o aspecto espiritual. Então, dentro desta visão é que nós vamos conceituar o que seria a saúde integral. Evidentemente, a medicina alopática, a medicina tradicional, ela tem como objetivo de estudo o ser humano finito, aquele que começa no berço e termina no túmulo, visando apenas os seus aspectos materiais. Então, dentro desta visão, ela se desenvolveu muito, se aparelhou fantasticamente com uma tecnologia avançada que hoje permite que os médicos vasculhem todo o interior do corpo humano. Mas não deixa de ser uma visão limitada, porquanto fica apenas no nível físico. Se queremos entender a saúde num conceito integral, temos que olhar para os outros aspectos do ser humano. Eu costumo, nas minhas palestras, fazer uma comparação, uma metáfora, com um prédio de 3 andares. Vamos imaginar que sejamos, cada um de nós, um prédio de 3 andares, desculpe. No primeiro andar nós temos o plano físico, o plano da fisiologia, dos hormônios, dos tecidos, das células, enfim, de tudo aquilo que diz respeito à nossa fisicalidade. No segundo andar nós temos os campos energéticos. Esses campos energéticos, eles são conhecidos das religiões milenares da Índia, onde eles já nos relatam os centros de forças ou chakras. Temos também na literatura espírita Allan Kardec trazendo o conceito de perispírito, que seria o veículo intermediário entre o corpo físico e o espírito. Então, nesta região, hoje, a ciência já começa a mapear esses campos energéticos. E dentro em breve, tenho certeza que teremos uma instrumentação capaz de avaliar, de fazer exames nesse campo. Por enquanto, ainda
este campo energético é domínio dos sensitivos, dos clarividentes, que conseguem ver o que a gente chama de aura, e através desta aura medir o estado de saúde ou doença daqueles campos energéticos. E por último, nós temos o terceiro andar, que é o andar do espírito, onde nós temos todo aquele arquivo, todo aquele acervo de experiências que trazemos acumuladas das inúmeras encarnações que nós já tivemos. Então, nós somos seres espirituais vivenciando uma experiência temporária na dimensão física. Então, já tivemos muitas encarnações, e essas encarnações compõem o nosso acervo, nosso arquivo central, aquilo que fala dos temas que nos caracterizam a presença aqui na Terra. Então, entendam, vamos trabalhar sempre dentro deste conceito de 3 andares: corpo físico, corpos energéticos e espírito, compondo aquilo que denominamos de ser integral. Tá? Um aspecto também que precisamos sempre lembrar é que o universo é regido por leis. Deus, ou a fonte criadora, como desejarmos chamar, estabeleceu suas leis imutáveis, sábias e justas. E, em cima dessas leis, nós temos o funcionamento de tudo. Podemos destacar para o nosso trabalho, para o nosso entendimento, 3 leis básicas. A primeira dessas leis é a lei da evolução. O que vem a ser a lei da evolução? Tudo no universo, tudo, desde o ser humano, dos animais, dos planetas, das estrelas, tudo está submetido à lei da evolução. Ou seja, nós partimos de uma situação mais simples para uma situação mais complexa. Vamos sempre adquirindo experiências, vamos sempre caminhando pela eternidade afora para uma situação melhor, para uma situação de maior compreensão daquilo que somos e do propósito da nossa existência. Essa lei, mesmo que queiramos retardá-la, nós cedo ou tarde vamos ser tocados pela necessidade de caminhar para além, para frente. Existem relatos espirituais de espíritos que empedernidos no mal, que ficam até milênios retardando o seu processo de evolução, até que uma hora soa no seu íntimo a necessidade de caminhar. Aí eles reiniciam essa caminhada sempre para uma situação melhor. A segunda lei que faculta o processo da nossa evolução é a lei da reencarnação. A reencarnação é um conceito que existe já há milênios nas civilizações, nas religiões da Índia, nas religiões do Oriente. É muito comum e as pessoas aceitam com muita facilidade o processo da necessidade da reencarnação. Para que serve a reencarnação? Serve, como eu já disse, para periodicamente mergulharmos na dimensão física, aonde nós temos condições de evoluir num ritmo
mais rápido, porque através do mergulho na dimensão física, nós interagimos com os nossos semelhantes, nós podemos vivenciar situações que, se estivéssemos no plano espiritual, isto poderia até acontecer, mas iria demorar muito mais tempo. Então, a reencarnação é uma ferramenta, é um instrumento de aprimoramento do espírito, tá? Então, fomos criados todos, sem exceção, simples e ignorantes, nos dizem os espíritos da codificação, ignorantes de experiência. E através desses sucessivos mergulhos na matéria, vamos adquirindo estas experiências que vão enriquecendo o patrimônio que nós possuímos e vão fazendo com que essas experiências nos transformem, nos aprimorem, com que nós possamos desenvolver as nossas virtudes e adquirirmos a condição de espíritos puros, quando já tivermos desenvolvido todas essas potencialidades. Os espíritos evoluem mais rapidamente do que outros. E por que isto acontece? Aí já entramos na terceira lei, que é a lei do karma, ou lei de causa e efeito. O que diz esta lei? Esta lei nos diz que nós somos livres para fazer as nossas escolhas. Nós temos o livre-arbítrio, e esse livre-arbítrio ele pode ser utilizado com sabedoria ou com ignorância. Ou seja, se nós escolhermos os melhores caminhos, nós vamos evoluir mais rapidamente do que outros espíritos que possam ter escolhas infelizes e desta forma se retardarem na marcha evolutiva. Todos nós conhecemos aquele ditado de que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, dentro desta lei, nós temos a oportunidade de criar, de sermos criadores do nosso caminho, do nosso futuro. Como podemos ser criadores? Através das nossas escolhas. Ou seja, se tivermos boas escolhas, vamos ter à frente os frutos dessas boas escolhas. Ou seja, uma situação espiritual positiva. Ao contrário, se nos fixarmos no mal, nos fixarmos em situações negativas, nós vamos colher à frente os frutos dessas escolhas infelizes. Ok? Então, muitas pessoas se revoltam com doenças graves, se revoltam contra Deus quando tem a perda de um ente querido, quando acontece uma tragédia na vida. Mas vamos entender que Deus não tem nada a ver com isso, que tudo que acontece em nossa caminhada não é por acaso. Então, se nascemos, se renascemos com determinadas limitações, sejam elas físicas, mentais, sociais, é porque essas limitações se fazem necessárias ao nosso aprimoramento. Então, existe todo um preparo para a reencarnação. Normalmente, nós somos assistidos por nossos mentores espirituais que nos ajudam a planificar as provas, as restrições, tudo aquilo que vamos encontrar
na nova encarnação. E é importante deixarmos claro que Deus não coloca sobre nossos ombros um peso que não tenhamos condições de suportar. Então, todas as dificuldades, todos os reveses, todas as limitações são compatíveis com a nossa capacidade de resolver, de carregar, e são importantes processos para alavancar o nosso crescimento espiritual. A partir desta visão evolutiva, nós podemos entender que a reencarnação é um instrumento maravilhoso para o aprimoramento do espírito e que o sofrimento ele passa a ter uma nova compreensão, porque não é um sofrimento que nos coloque apenas numa posição restritiva ou dolorosa, mas é um sofrimento que tem uma explicação dentro de uma abrangência cósmica. Esse sofrimento, em primeiro lugar, ele é fruto de nossas escolhas infelizes. E como tal, devemos aceitá-lo e sobrepujá-lo com trabalho e com sacrifício, mas num sentido sempre de crescimento espiritual. Então essas três leis, a lei da evolução, a lei da reencarnação e a lei de causa e efeito, regem a todos os espíritos que estão aqui nesse planeta. E no universo, né? Tudo dentro do universo está submetido às leis. Então, o espírito evolui individualmente e evolui coletivamente, ou seja, a nível da família, a nível da sociedade, a nível do nosso país, do nosso mundo, todas as coletividades vão evoluindo também. E os planetas também têm o seu processo evolutivo, ou seja, existem diversas categorias de mundos. Allan Kardec nos fala na codificação sobre essa classificação dos mundos. Então temos mundos primitivos, onde são a habitação de espíritos que ainda estão nas primeiras etapas do seu desenvolvimento hominal. Depois nós temos os mundos de expiação e provas, aonde situamos o nosso planeta Terra nesta categoria, e aonde há um predomínio ainda do mal sobre o bem. Depois temos os mundos de regeneração, onde, ao contrário, pela compreensão, pela evolução, o bem já irá predominar sobre o mal. Depois temos os mundos felizes e, por último, temos os mundos celestiais ou mundos perfeitos, que são moradas daqueles espíritos que já adquiriram todo o processo evolutivo, tá? Então, agora, nós estamos na nossa Terra numa fase de transição. Todas as informações espirituais nos apontam para este significado. O mundo, o planeta Terra vai passar de um mundo de expiação e provas para mundo de regeneração. Entretanto, esta fase de transição, ela não se dá apenas de uma maneira mágica, de um dia para o outro. A natureza não dá saltos no universo, é um processo, tá? E o que acontece? Existem muitos planetas em condições de serem habitados. Há muitas moradas na casa de meu pai,
já nos dizia Jesus. Então, existe um constante fluxo migratório de espíritos que habitam aqui a Terra, espíritos que vêm de outros planetas. Muitas vezes, todos conhecemos a história dos exilados de Capela. Capela era uma constelação onde havia um planeta que havia adquirido já uma condição de evolução científica, tecnológica, muito avançada, e também iria passar para um mundo superior, um grau superior. E aí os espíritos que não estavam compatibilizados com aquele processo, é como se fosse uma escola. Aqueles alunos que tivessem repetido de ano, eles seriam encaminhados para uma outra escola. E aí, nesse processo, há milênios atrás, milhares de espíritos vieram do sistema de Capela para reencarnar aqui na Terra, que ainda estava numa fase muito primitiva. E vejam que interessante, porque a providência divina aproveita aquele conhecimento tecnológico, científico daquele grupo de espíritos para alavancar esta humanidade terrena que na ocasião ainda era muito primitiva, trazendo inclusive um aprimoramento genético para o corpo daqueles indivíduos que na época em que isto se sucedeu ainda eram hominídeos muito primitivos. Isto podemos ver, não é um castigo, isto é uma compatibilização do nível dos espíritos em relação aos planetas. Ou seja, aquele planeta de Capela iria subir de nível e não poderia abarcar aqueles espíritos. Então, eles são direcionados para um mundo compatível com o seu grau de evolução. Eles vão, de alguma maneira, expurgar, vão, de alguma maneira, recapitular essas existências para galgarem uma evolução moral, porque o ser humano precisa das duas asas, a asa da ciência e a asa do coração para alçar voos. Então, desta maneira, esses espíritos expurgaram aqui na Terra e a maioria deles já teve condições de retornar ao sistema de Capela. Mais ou menos, fato análogo está acontecendo já aqui no nosso planeta, ou seja, indivíduos que estão desencarnando nos dias de hoje e que não têm condições de manter um nível de evolução moral compatível com o grau que a Terra irá alcançar, eles já não estão mais reencarnando aqui. Eles já estão sendo direcionados para a reencarnação em outros mundos mais primitivos, compatíveis com o seu grau de desenvolvimento. E, além disso, existem espíritos de sistemas mais evoluídos que estão reencarnando aqui na Terra. Esses espíritos reencarnam num processo amoroso de missão, ou seja, eles vêm como missionários para acelerar o processo de maturação moral da humanidade. Então, são as chamadas crianças índigo, crianças cristal, que vocês já devem ter ouvido falar, que desde a década de 80 reencarnam em massa
aqui no planeta, no sentido de melhorar a massa crítica da humanidade para que esse processo possa se dar de forma mais acelerada. Então, entendam, vejam que beleza é o planejamento divino. Tudo está de acordo com o planejamento divino. Aí vocês podem perguntar, mas puxa vida, e essa pandemia, e esse vírus, por que que ele veio acontecer? Existem muitas razões, isso é um tanto complexo de se explicar num simples bate-papo como esse, mas para vocês entenderem, este vírus surgiu como necessidade de um processo mais rápido de amadurecimento da humanidade. Se não vejamos, vivíamos uma vida literalmente maluca, ou seja, correndo para tudo quanto é lado. A frase que eu mais ouvia dos meus pacientes era: doutor, eu não tenho tempo para nada. Nós vivíamos exclusivamente para a competição, para o sucesso material. O materialismo estava intrinsecamente em nossas vidas, instalado em nossas vidas. E nós estávamos, de alguma maneira, nos afastando dos reais propósitos da nossa existência, que são os propósitos da evolução espiritual. Então, o vírus repentinamente pisou no freio do mundo e, de repente, nós paramos. Todos paramos, todos em casa, e isso trouxe uma série de consequências para cada um de nós. Nós observamos que, de repente, nós fomos convidados, ou melhor dizendo, nós fomos intimados a olhar para nós mesmos. Nós que vivíamos olhando e buscando coisas externas a nós, de repente, por um bichinho invisível, nós tivemos que ficar em casa e olhar para nós. E aí muitos de nós acabou entrando num processo de ansiedade, de angústia, porque não estávamos habituados a olhar para o nosso interior. E isso traz, ao mesmo tempo que a chance de um crescimento espiritual, traz um aspecto de angústia, porque nós não estamos habituados a olhar para as nossas sombras. Outro aspecto também interessante é que esta quarentena, que a pandemia nos forçou, provocou o contato com a nossa família. Antes, nos últimos tempos, cada um vivia a sua vida, era uma correria, ninguém almoçava no mesmo horário, ninguém se preocupava com o outro, era todo mundo no WhatsApp, no computador, na televisão, e embora estivéssemos todos na mesma casa, não estávamos convivendo. E de repente, o bichinho invisível nos intimou a um contato com aqueles que estão ao nosso redor. A família, nos dizem os espíritos, é o laboratório sagrado onde nós, através de um atrito positivo, de uma fricção positiva, temos a chance de apararmos as arestas, de transformarmos laços de ódio, de desentendimento, em laços de amor.
E dentro desse laboratório que é a família, nós fomos forçados à convivência. Isto também gerou uma série de problemas, porque muitas vezes a gente percebe os atritos aumentarem, muitas vezes a gente percebe a violência doméstica aumentar, muitas vezes a gente percebe a angústia, a pessoa não consegue ficar confinada, isto é um fato, e vemos aumentar ansiedade, crises de pânico, quadros de depressão. Isso tudo está aflorando de uma forma muito grande, porquanto esta situação que estamos passando. Entretanto, temos que olhar os dois lados da história. Esse confinamento, ele está propiciando a reflexão para um processo de mudança individual e coletiva. Ou seja, nós estamos aqui tendo uma chance maravilhosa de darmos um salto de qualidade na nossa evolução espiritual. Muitas pessoas perguntam, mas e os milhares de indivíduos que estão desencarnando, vítimas da Covid, eles todos merecem isso? Por que acontece esses desencarnes? O Livro dos Espíritos também já nos fala sobre esses desencarnes coletivos que, em primeiro lugar, sempre as pessoas estão nascendo e desencarnando, reencarnando e desencarnando. Esse é um processo contínuo. Entretanto, a pandemia condensou, reuniu milhares de pessoas num processo de desencarne. Isto não quer dizer que as pessoas que estão desencarnando, vitimados por esta virose, elas não estão compatíveis para permanecer na nova civilização, na nova terra. Não. Isso não significa. Algumas dessas pessoas realmente não têm um nível evolutivo e estão sendo direcionadas para outros mundos. Entretanto, um grande número dessas pessoas que desencarnam desta forma estão sofrendo um processo psíquico de choque. É como se elas fossem chamadas à razão, chamadas à reflexão, chamadas à realidade. É uma oportunidade que elas estão tendo para olhar para si. O que eu estou fazendo com a minha vida? Qual é o meu propósito? E muitas dessas pessoas reencarnarão no futuro no planeta regenerado. Agora, cada um traz uma história de vida, cada um traz um padrão espiritual e tudo tem a sua razão de ser. Tá? Então, não vamos entender nesse processo de resgate, de desencarnação coletiva, que haja alguma injustiça. Não. Cada um daqueles que está desencarnando tem uma necessidade específica para aprender com esse processo. E os familiares que aqui ficam, muitos deles sem condições de chorar o seu luto, muitos deles sem condições de amadurecer o processo da perda, também fazem parte do seu grupo de evolução, também tem que aprender alguma coisa. Então, vejamos sempre os processos de movimentação evolutivos dos espíritos e dos planetas num sentido de aprendizado. É isso que nós temos que entender. A grande lição é exatamente essa, tá? E a busca pela saúde integral, nestes tempos de pandemia,
é exatamente mantermos uma vibração positiva, mantermos o nosso pensamento, que é uma energia criadora, sempre num nível elevado, para não nos deixarmos contaminar pelas ondas de medo, de pessimismo que estão intoxicando a psicosfera da Terra. Então, é muito necessário que tenhamos este autoconhecimento, que tenhamos esta consciência de que nós podemos buscar o nosso equilíbrio em meio à noite tempestuosa que estamos vivendo. E com o nosso equilíbrio, com a prática da oração, da vigilância, nós poderemos também ser instrumentos auxiliares dos bons espíritos neste processo de transformação. Era isso que eu queria deixar a vocês para reflexão. Todos nós podemos perseguir a saúde integral desde que tenhamos o autoconhecimento e a consciência plena de que somos seres imortais, ocupando temporariamente um corpo físico que daqui a pouco vai se esvair e vai retornar ao seu meio material. E nosso espírito, nossa essência, continuará a longa jornada evolutiva pela eternidade afora, rumo aos braços do Pai.